estão presentes com a paz do Senhor. Amém. Quero glorificar o Senhor por esta oportunidade de poder retornar a esta casa. Deus continue abençoando os amados irmãos aqui deste santuário. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor Geraldo. Que Deus continue honrando o servo do Senhor de uma maneira plena. Louvo a Deus também pela vida da irmã Luciene, pela vida dos obreiros e das obreiras da casa do Senhor. A nossa pequena agenda, nós sempre temos espaço aqui para os irmãos. Graças a Deus. Eu louvo o Senhor, irmãos, porque Deus tem sido conosco. Recebemos a bênção do Senhor neste mês passado, dia 21. Fomos consagrados a evangelista para a glória de Deus, e não esquecendo que nós continuamos a ser servos. Quanto maior a posição, mais tem que ser servo. É verdade. Nós aprendemos que o cooperador é servo, o diácono é servo do servo, o presbítero, servo do servo do servo, o evangelista, servo do servo do servo do servo, e o pastor, servo do servo do servo do servo do servo. Irmãos, nessa oportunidade, eu estava na minha casa, pela misericórdia de Deus, porque tudo é pela misericórdia, né? Recebemos 3 convites hoje, para pegarmos hoje outra igreja. Mas graças a Deus que nós tínhamos firmado, cumprido nosso compromisso com a serva do Senhor, o pastor. Então nós não voltamos atrás. Às vezes tem pregador que recebe convite para pregar em congressos maiores, em igrejas maiores, ele cancela o convite da igreja pequena para atender o convite da igreja grande. Nós não temos esse costume. Graças a Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. É verdade. Se eu escolher essa noite é porque Deus vai estar falando aos nossos corações. E Deus tem uma palavra para nós. Meus amados irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Gostaria de deixar essa leitura para a nossa meditação. Atos capítulo 2. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Amém. Glória a Deus. Por gentileza, você vai olhar para o crente mais bonito que está ao seu lado. Procure aí, por gentileza, eu espero, o mais bonito, e vai dizer para ele: que bom que você veio. Que bom que você veio. Diz assim para ele: o Espírito Santo de Deus está na sua vida. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Diz mais ainda: e ele é Espírito de alegria. Ele é Espírito de alegria. Posso ouvir o glória a Deus dessa igreja? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Queridos irmãos,
Gostaria de pedir ao irmão do som, se puder deixar bem baixinho o fundo musical, melhorar até um pouquinho aqui o retorno, vai ser vitória. Queridos irmãos, lemos nessa noite esse texto bíblico escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a qual fala acerca da descida do Espírito Santo de Deus, e este é o tema que eu estarei vos ministrando, a descida do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que a Bíblia Sagrada, ela contém lindas, preciosas mensagens, grandes mensagens, mensagens impactantes e belas. E a mensagem do Pentecoste é uma das 3 maiores mensagens da Bíblia. Se nós fôssemos classificar nessa noite uma categoria de grandes mensagens da Bíblia, a primeira grande mensagem da Bíblia é a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário. A segunda grande mensagem da Bíblia é a mensagem do arrebatamento da igreja, do rapto, do sequestro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira grande mensagem da Bíblia é essa que nós lemos, a mensagem do Pentecostes, a mensagem da descida do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele possui atributos. O Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, está presente em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus, ele é onipotente, tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O Espírito Santo de Deus, ele possui, ele é onisciente, ele tem toda a ciência, ele conhece todas as coisas. E o interessante é que Deus, dentro da Trindade Santa, augusta, perfeita, sublime, Deus é santo, Deus é Deus, Jesus também é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Os 3 são Deus, os 3 estão ligados um ao outro. Deus tem poder, Jesus tem poder, e o Espírito Santo de Deus também tem poder. O interessante, queridos irmãos, é que o Espírito Santo de Deus sempre esteve presente em todas as páginas da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus sempre esteve presente. Por que não lembrarmos dessa noite de quando Deus foi criar o homem? Quando Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando Ele disse façamos, é porque a Trindade estava ali, Pai, Filho e o Espírito Santo, para fazer o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. O Espírito Santo sempre agiu, o Espírito Santo sempre existiu desde a eternidade, né? Tanto que se nós lemos a Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo de número 1, a Bíblia diz assim que, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia, se movimentava, flutuava sobre a face das águas. Então, em Gênesis capítulo 1 e o verso do número 2, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus já voava, já se movia, já se movimentava sobre a face das águas. E o Espírito Santo, queridos irmãos, sempre atuou no Antigo Testamento. É bem verdade que o Espírito Santo no Antigo Testamento atuava, operava de forma esporádica, de maneira temporária. O que é isso? Vinha, atuava, realizava o seu agir, o seu querer, efetuava os seus desígnios e depois retornava para o céu. Por que não lembrarmos nessa noite de 2 homens na Bíblia Sagrada, chamado Medade e Eudade? A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu com o arraial de Israel e encheu aqueles homens, e Medade e Eudade foi tão cheio do Espírito Santo que eles ficavam profetizando lá de fora do arraial. Logo alguém corre e diz para Moisés: Moisés, corre cá, vem aqui ver, Moisés, aqui tem 2 homens, Medade
e Eldade, que não para de profetizar. Moisés diz assim: oxalá que todo Israel fosse profeta do Deus Todo-Poderoso. Deixa eles profetizar. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos irmãos, sempre atuou no Antigo Testamento. Por que não lembrarmos da atuação do Espírito Santo sobre a vida de Davi na casa de Jessé? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi dentro da casa de Jessé. Sabe o que significa se apoderar? O Espírito de Deus tomou a Davi na casa de Jessé e disse assim: eu me apodero de você, você é meu, e acabou Davi. O Espírito Santo de Deus sempre atuou no Antigo Testamento. Porque não lembrarmos nessa noite também de um outro herói da fé, um outro juiz por nome de Gideão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, revestiu a Gideão, e Gideão revestiu o Espírito Santo de Deus. Quando veio Midianita, Deus determinou a vitória para Gideão. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava revestindo a Gideão. Queridos irmãos, todo crente, ele é revestido do Espírito Santo de Deus. Pode vir a Malequita, pode vir Midianita, pode vir Jebuseu, pode vir o que vier, ele vence no nome de Deus. O Espírito Santo sempre atuou no Antigo Testamento. Por que não lembrarmos nessa noite, falando acerca do Espírito Santo, de um homem chamado Sansão? A Bíblia Sagrada diz que Sansão, ele foi possantemente tomado do Espírito, e o Espírito se apossou de Sansão. Sansão foi tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro de Juízes que logo alguém olha para Sansão e diz assim: Sansão, corre, porque aí vem 1000 homens, Sansão, eles vêm para te matar, eles vêm contra a tua vida para acabar com você, eles vêm para destruir com a sua vida, Sansão. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Sansão olha para um lado, Sansão olha para o outro, e a única coisa que Sansão encontra, que ele acha, é um pedaço de queixo de jumento, uma queixada de jumento fresquinha, que é bem verdade, que é para nada serve. A Bíblia diz que Sansão pegou um queixo de jumento. Quando os 1000 homens partiu para cima de Sansão, Sansão pegou aquela queixada de jumento, deu uma rodada de um lado para o outro e derrubou 1000 homens para a glória do nome do Deus. Agora o homem chama atenção. Sansão não matou 1000 homens porque ele era grande. Sansão não matou 1000 homens porque ele era forte. Sansão não matou 1000 homens porque ele era famoso. Sansão não matou 1000 homens por causa de uma queixada de jumento. Sabe por que Sansão matou 1000 homens? Porque ele estava tomado do Espírito Santo. E nessa noite pode vir 1000, pode vir 10.000 contra a tua vida, meu filho. Se o Espírito de Deus estiver na tua vida, todos vão cair por terra. Não vai ter operado, desce na tua direita, mas você não vai ser abalado, você não vai ser atingido. O Espírito Santo sempre atuou no Antigo Testamento. E o interessante, queridos irmãos, é que o profeta Joel, ele também profetizou acerca do Espírito Santo. Joel disse assim: é de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens nasceram vão ter visões da parte de Deus. Bíblia de Joel só teve o prazer, a felicidade e a alegria de profetizar acerca do derramamento do Espírito Santo de Deus. Mas nós, a igreja do século 21, nós não estamos vivendo a profecia de Joel de uma forma temporária. Nós estamos vivendo a profecia de Joel na íntegra. Joel profetizou lá atrás, há 2000 anos atrás, e nós estamos vivendo nessa noite, nós estamos experimentando nessa noite o Espírito do Deus que é poderoso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito de Deus, queridos irmãos, sempre atuou. No Antigo Testamento descia de maneira esporádica, de maneira temporária. Efetuava o seu desígnio e retornava para o céu. E eu vejo, olha para mim, é muito sério que eu vou dizer nesta noite. O Espírito Santo de Deus atuou dentro da arca de Noé. Irmão Juscelino, como assim o Espírito de Deus atuou na arca
Noé espera mais 7 dias dentro da arca, solta a pombinha noélica pela 3ª vez, a pombinha vai e não volta nunca mais. Isto fala da obra do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é simbolizado. Tem alguns símbolos dentro da Bíblia que simbolizam o Espírito Santo: vento, fogo, água, chuva, selo, azeite e pomba. Tudo isso e muito mais é símbolos do Espírito Santo de Deus. E os 3 vão da pomba de Noé. Eu vejo o Espírito Santo atuando primeiro. Não é só a pomba. A pomba foi e voltou. Por quê? Porque não achou lugar para pousar as plantas no seu pé. Isso fala de Gênesis capítulo 1 e o verso de número 2, que diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, porque não tinha lugar para colocar planta no seu pé. O segundo voo da pomba noélica, não é soltou a pombinha pela 2ª vez. A pombinha foi e voltou, trazendo no seu bico um galinho de oliveira. Isso fala do batismo de Jesus Cristo, quando ele chegou às margens do rio Jordão, e João Batista disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que quando João Batista batiza Jesus de Nazaré, Jesus é imergido nas águas do rio Jordão. A Bíblia diz, queridos, que o céu se rasga, o céu se abre de uma ponta a outra, e uma voz gloriosa brada nos altos céus e diz assim: este aí é o meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu tenho prazer nele. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu. O Espírito de Deus desceu em forma corpórea de uma pomba, e a pombinha pousou sobre Jesus de Nazaré. Jesus é a oliveira, a pomba desce e pousa sobre a oliveira verdadeira. Isso fala do segundo voo da pomba de Noé. Mas tem um terceiro voo da pomba de Noé. Noé soltou a pombinha foi e não voltou nunca mais. Isso fala do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus desceu aqui no dia de Pentecostes, ele desceu, ele nunca mais voltou para o céu. Ele está aí dentro da tua vida, está aí dentro do teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus não está no céu, ele está com a igreja na terra, está aqui dentro, só que ele tem o Espírito de Deus. Levanta a mão para a boca e dá uma rajada de glória a Deus. O Espírito Santo desceu e não voltou mais para o céu. Ele está conosco. Ele é o teu amigo, ele é o teu advogado, ele é o teu companheiro, ele é o teu galardoador, ele é o teu conselheiro, ele é o teu refúgio, ele é o teu socorro, ele é o teu guia, ele é o teu médico, ele é o teu instrutor, ele é a tua alegria, ele é a tua paz, ele é o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo está nessa igreja nessa noite, meu filho. Pode se levantar as portas do inferno, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerá contra esta igreja, porque essa igreja tem o Espírito Santo de Deus. Só quem tem esse Espírito, só quem tem esse Espírito, diga alguma coisa para ele. Ofereça uma coisa para ele. Manifeste a sua alegria para ele. Porque ele desceu e está conosco. Glória a Deus. E o texto, querido, diz assim: cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Perceba que o texto está dizendo que, cumprindo o seu dia de Pentecostes, que dia que era esse? Esse dia era o dia comemorável, o dia que se comemorava a festa das colheitas. Dentro da nação de Israel existia pelo menos 3 grandes festas. A primeira festa, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. A segunda grande festa em Israel, a festa da Páscoa, que significa pular além da marca, que foi o que aconteceu no Egito, quando à meia-noite o anjo do Egito desceu, e na casa do prado da porta que tinha sangue, o anjo pulava, saltava, poupava. Isso significa Páscoa, não tem nada a ver com chocolate. E depois de 50
desceu. Aleluia! O Espírito de Deus desceu. E olha o que o texto diz no verso 2: e de repente. Fala comigo, de repente. De repente. Ah, esse de repente está muito fraco. Vamos lá, de repente. De repente. Irmãos, eu gosto de Deus, porque Deus só trabalha no campo do de repente. Deus só trabalha na área do de repente. Deus não precisa marcar nada na agenda, porque Deus não precisa de agenda. Deus não precisa de calendário, de folhinha. Deus trabalha no de repente. As coisas de Deus, meu filho, é de repente. Quer ver que Deus só trabalha no campo do de repente? Parece que eu vejo nessa noite o velhinho Noé pregando: arrependei-vos, porque Jesus vai mandar chuva, Deus vai mandar um dilúvio. Ah, Noé, você está velho, você está caduco, Noé, você não sabe de nada. Mas a Bíblia diz que até o dia que Noé entrou na arca, ele e sua família, 8 homens se salvaram, e de repente Deus mandou um grande dilúvio e salvou apenas Noé. É semelhante em nossos dias. A arca hoje simboliza a igreja. Você prega, eu prego, a gente prega, ninguém dá crédito, até pessoa aqui da igreja disfarçado de crente, queridos irmãos, não dá crédito para aquilo que você fala, para aquilo que você prega. Mas de repente Jesus vai raiar nas vidas. Deus só trabalha no campo de repente. Parece que eu vejo 2 homens nessa noite, Elias e Eliseu, e a Bíblia diz que estavam os dois caminhando, e Elias foi para ajudar para Jericó, e foi andando, e a Bíblia diz que de repente desceu do céu carros e cavalos de fogo, e os carros e cavalos de fogo subiu e levou o profeta Elias, e Elias subiu e Eliseu ficou. Elias tipifica a igreja que vai subir no dia do arrebatamento. E nessa noite eu não estou pregando para a igreja Eliseu, igreja que vai ficar, não. Que vai ficar quem não tem compromisso com a palavra, quem não gosta da palavra, quem leva a vida de qualquer jeito, esses vai ficar. Mas nessa noite eu estou pregando para a igreja Elias, para a igreja que tem certeza que vai morar no céu, com toda a luta, com toda a dificuldade, mas você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, porque o céu chegou de repente. Deus só trabalha no campo de repente, quer ver? A Bíblia diz assim, queridos irmãos, Paulo e Silas, cantando e orando, e a Bíblia diz que de repente Deus mandou um terremoto. O terremoto sacudiu aquela prisão, e as portas que estavam fechadas se abriram, e o nome do Senhor foi glorificado. De repente, de repente. Deus só gosta de repente. Quer ver? Só vai fazendo de repente de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. Mesmo Jesus dormindo no barco, ele tem o controle da situação do barco, da tua história. E os discípulos se levantam e dizem: mestre, acorda que pereçamos. As ondas é grande, o vento é forte, a gente vai perecer até nesse barco. E a Bíblia diz que Jesus de Nazaré se coloca de pé dentro do barco. Quando Jesus se coloca de pé, meu filho, no barco da tua história não tem para ninguém. E Jesus se coloca de pé e dá uma ordem: para, acalma-te, vento, aquieta-te. O mar olha para o vento e diz assim: vento, você está ouvindo? Sim, mar, eu estou ouvindo. Está ouvindo o quê? Alguém está nos dando ordem para nós nos acalmar. E quem é, mar? É aquele que nos fez, é aquele que nos criou. E a Bíblia diz, irmão, que de repente tudo se fez bonança. Quem sabe nessa noite o vento está balançando o teu barco, meu irmão, ele vai de um lado para o outro, mas Jesus te colocou de pé no barco da tua vida, e ele está falando: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. A promessa dele vai chegar na tua vida de repente. E olha como Deus está lindo, queridos irmãos. E de repente
céu.